Também nos alegra ter aqui presente uma dirigente do Movimento de Trabalhadores Desempregados do Rio Grande do Sul, também uma militante da Via Campesina, é formada em História e chega aqui por ter muito acúmulo nesse tema e que poderá certamente contribuir bastante com a gente. Então a gente combinou que após a exposição da Eliane, dependendo do tempo, a gente dá uma pausa para intervalo, volta com a exposição da Mila e depois abrimos para o debate geral, ok? Obrigada, bom dia. Estamos todas e todos bem? Tranquilos? Vamos curtir que ainda o calor não chegou. Para nós que viemos do sul, o impacto, né? Ontem foi impactante a chegada aqui a diferença climática, né, do nosso país. Mas quero dizer que estou feliz pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos e fazermos um momento de discussão, de reflexão e de debate em torno desse eixo, né, do feminismo, o campesinato e a luta de classes. Isso é uma questão que a gente vai acumulando com o tempo, né? Eu não sou uma estudiosa, né, profunda sobre esse tema, mas eu acho que na militância a gente vai juntando os pedaços e vai aprendendo todos os dias um pouco, né? E me sinto também tranquila por, mesmo estar militando no mundo mais urbano, no mundo do trabalho urbano, sou uma filha de camponeses e camponesa, nasci e me criei na roça, então eu também tenho muita tranquilidade em viver e conviver com as camponesas, as minhas irmãs da roça. E muitas da cidade também são camponesas, sem terra e sem trabalho, e muitas vezes sem as menores condições, né? Foram indo embora dos seus territórios e foram parando no meio urbano, condições muitas vezes muito precárias, que é no caso a nossa experiência com as desempregadas, principalmente. Mas em relação à tarefa, então, que vocês me deram, eu fiquei pensando e fiquei, assim, a história humana é uma história muito longa, nós temos aí mais de 1 milhão de anos, mas a gente normalmente fala dos últimos anos, que a gente lembra ou está mais sistematizado. E também a gente acaba falando muito, e é óbvio que vamos falar sempre mais, dessa fase que nós conhecemos e vivemos, que é a fase capitalista, onde as relações de produção, onde as relações de exploração e de opressão vivemos elas nos ossos, né, na pele, na carne. Então, a gente acaba falando, e pela nossa matriz de análise, que é uma matriz materialista, uma matriz que olha como que está a vida na produção, na concretude, na materialidade, a gente pouco tem desenvolvido os aspectos mais ligados à cultura e a outros olhares que ajudam nós a compreender, então, essa perspectiva mais totalizante, que é também uma das questões que o velho Marx defendia, né? Um dos seus conceitos das suas categorias era: vamos enxergar as coisas nas suas totalidades. E o pensamento feminino, ou feminista, ele tem isso muito forte. Nós, mulheres, temos muitas dificuldades em olhar uma coisa só, estudar uma coisa só. Nós precisamos sempre, e sempre estamos com os porquês e da onde veio, e por que é isso, por que as coisas estão como estão. Então é nesse espírito que eu quero agregar aqui, ou enfim, trazer para a gente pensar junto alguns elementos da mitologia ocidental, principalmente, né? Nós estamos falando basicamente do mito cristão, que faz parte da nossa formação, da nossa história, da nossa cultura, e da separação dos papéis de homens e de mulheres, e com isso, então, agregar alguns elementos que talvez até não tenho nenhuma pretensão aqui de falar de psicanálise, mas que também passeiam por esse caminho, que vão formando, enfim, formas de pensamento. E isto é para nos colocar num lugar de entender por que mesmo as mulheres, digamos assim, da classe alta, da classe dominante, sofrem elementos de violência, de opressão, como as mulheres da classe trabalhadora. Então, ou seja, apenas a base material não explica todas as condições de opressão que nós mulheres. Nós precisamos
olhar a base material e ir para além dela, né? Enfim. Bom, dentro disso, minha gente, vamos então fazer esse olhar rápido, claro, sobre o nosso passado. Se nós olharmos, então, o nosso referencial de análise marxista, o teórico materialista, ele foi desenvolvido nos anos de 1800, enfim, do século XIX. Para trás, como é que a humanidade explicava as coisas? Ou seja, se nós temos 150, 200 anos de uma explicação material, para trás, como é que explicava o mundo? Como é que tu dizia que os fenômenos aconteciam? De onde vinham os fenômenos? Por que as coisas eram como eram? Essas explicações, em grande medida, elas são feitas através das mitologias, né? Depois vem se desenvolvendo outras formas, como a própria filosofia, mas se nós olharmos mais ou menos a partir da Revolução Agrária, que tem uns 10 mil anos, de lá para cá, daquele período, principalmente até a Idade Média, nós vamos ter as explicações pelos mitos. O mito grego é um dos primeiros, né, que vai ter umas bifurcações também, mas começam explicando, a primeira forma de explicação do mundo mitológico é que o mundo é criado por uma mãe, Géia. Géia pare todas as formas de vida. Ou seja, nós estamos falando de um mito muito antigo, em que não se dominava, não se tinha claro, não existia o papel do masculino na reprodução biológica, principalmente. Então, toda a produção ligada à vida, né, à reprodução da vida, à gestação, enfim, tudo isso está no arcabouço do feminino. O primeiro mito, então, diz que a vida nasce de um grande útero, de uma grande mãe terra. Este mito, mais adiante no próprio mundo grego, também vai se transformar, quando os gregos começam então a desenvolver aquela ideia de que o mundo grego está dividido entre deuses e humanos, e ambos convivem na Terra, né? E lá pelas tantas, o Prometeu briga lá com os seus pares no céu, e aí ele é castigado. E aí, no castigo, Zeus manda para Prometeu a caixa de Pandora. E na caixa de Pandora, a Pandora é uma mulher, e a caixa de Pandora é uma coisa onde que está todos os males da humanidade. E aí, essa caixa é aberta pela mulher. Então, começamos também na mitologia grega, mais adiante, depois dessa primeira fase, aparece já uma figura distorcida do feminino. Um outro mito muito importante, que é o mito chinês, que aqui a gente começa agora a conhecer, que é o mito do Yang e Yin, né? Que na verdade o mito chinês ele já contempla os dois universos, o masculino e o feminino. Ou seja, nós já estamos começando a andar para um período em que não é mais apenas o mito feminino que explica o mundo. Já temos uma divisão entre masculino e feminino, ainda que o mito chinês tenha algum nível de equilíbrio entre isso. O terceiro movimento mitológico, que a gente vai saber lá dos sumérios e também aqui dos povos nossos da América, que são os astecas principalmente, são mitos em que as mulheres iniciam o processo de criação e fundamentação de todo o mundo, e depois elas são destronadas, elas são derrubadas por um homem, por um Deus homem. Tá? Então, esta fase já é uma fase que, pode-se dizer, já estamos na Revolução Agrícola aprofundada, os homens já dominam o seu papel na reprodução, já entenderam uma série de coisas, nós já estamos iniciando a propriedade privada, a sociedade de classes, essa divisão toda, mas ainda estamos explicando o mundo de modo mitológico. Então as mulheres são destronadas, as deusas são destronadas por deuses masculinos que ocupam esse lugar. Ou seja, os homens começam a dizer que quem domina, quem fez o mundo, são eles. No caso dos astecas, é o sol, a grande figura. Mas digamos que no Ocidente, a grande cristalização disso é a explicação do mito cristão. Ele surge pelos judeus,
mais ou menos 4.000 anos ainda antes de Cristo, no Velho Testamento, e ele é uma síntese da evolução desse movimento patriarcal. Ele sistematiza dizendo então que é o masculino que cria tudo, absolutamente tudo, inclusive consegue fazer o primeiro parto da humanidade. Esse mito talvez não, é com certeza o mais agressivo das mitologias, porque ele consegue excluir completamente a figura do feminino do processo de criação e desenvolvimento da humanidade. Ele masculiniza absolutamente todo o processo. E desde o seu princípio, além de masculinizar o processo, ele também já inicia um processo de condenação das mulheres. Porque, em princípio, vivíamos no paraíso, no jardim das delícias. E nós somos expulsos desse paraíso. Nós tínhamos o melhor dos mundos e perdemos esse mundo. E quem é a culpada por esse mundo é o universo feminino. Por quê? Porque ela não obedeceu. Ela não seguiu a norma. Ela não acatou a ordem. Ela descumpriu o combinado. E com isso, então, somos julgados e condenados ao inferno e ao trabalho. O que nós estamos sendo condenados? E aí as mulheres, e para baixo das mulheres, enfim. A condenação também é do universo do trabalho. E o que é o trabalho? É o grande elemento que nos traz para esse processo civilizatório. A nossa capacidade de transformação da natureza, de criação, de desenvolver produtos, elementos, meios de produção, enfim, tantas coisas que somos capazes pela mediação da nossa capacidade intelectual, pensante, com os elementos que estão na natureza. E essa transformação em que nós conseguimos traduzir um pedaço de osso com um pedaço de pedra amarrada por um cipó que virou um machado e que hoje é essa brincadeira aqui. Aqui tem um machado de pedra lascada. Está acumulado nisso aqui. E todo esse processo, então, é condenado também. Porque quem trabalha, especialmente quem trabalha ainda manualmente, é alguém inferior também. Então nós vamos viver a construção desse século, desses séculos todos, desses milênios, e vamos viver as contradições que esse movimento do mito cristão veio trazer depois, com o próprio Cristo, que é uma figura antagônica a isso. E aí entram as contradições e as loucuras que são criadas no último milênio, principalmente, especialmente na Idade Média. Porque no meio desse contexto, o próprio Cristo vai dizer outras coisas. Gente, o amor em primeiro lugar. A solidariedade humana é central. O perdão. O cara vai falar com as prostitutas, com os cegos, com os leprosos, com os lascados. E vai ter uma postura de acolhida. E o próprio mito, o próprio exemplo de Cristo vira um baita de um problema. Um problema que vai ser vivenciado durante o Império Romano de modo completamente maluco. O Império Romano vai se colocando então como uma grande força que organiza o processo de exploração da escravidão. Aí o pessoal lá do núcleo de modos de produção já vem, estuda mais isso, né? O Império Romano sistematiza a escravidão na antiguidade, torna todo aquele processo um grande processo de acumulação também, mas ali naquele movimento também o Império Romano se coloca como a grande liderança política, militar, e ao mesmo tempo ele incorpora o cristianismo. Mas ele não pode incorporar esse Cristo, que não combina solidariedade com escravidão, amor com matança. Então essa dicotomia mitológica dos símbolos, aí é dos símbolos do cristianismo, a dicotomia desse processo vai atravessar a nossa história
até hoje. E ela se desenvolve especialmente no enfrentamento entre dois grandes campos simbólicos. O campo simbólico do patriarcal, da autoridade, da dominação, da opressão, da violência, da dominação, e o grande campo simbólico da alteridade. A alteridade é aquele campo de símbolos que trata do seguinte: eu, em relação ao outro, não sou nem maior e nem menor. A alteridade requer um grau de equilíbrio, um grau de igualdade, um grau de democracia fantástico. Porque o outro é o outro, a outra é a outra, independente de qualquer coisa. É uma aceitação do outro. A alteridade não rotula, não cobra, não exige. Você não tem que ser o que eu quero que tu seja. Eu te aceito e tu és o que tu és. E é uma completude da vida humana. A alteridade é, por essência, uma questão do feminino, da origem matriarcal. A alteridade é um conjunto de símbolos que a vida inteira entrou em conflito com o patriarcal. E quando a gente fala que a gente é feminista, e feminismo não é o contrário, não é o modo de opressão das mulheres sobre os homens, nós estamos falando disso. Porque a nossa concepção, as nossas formas de ver, não é para nós nos colocarmos numa condição também de dominador, mas de alteridade com o outro. E é esta relação complexa que vai entrar em conflito, principalmente no final do primeiro milênio depois de Cristo, 1100, 1200, 1300, 1400. Isso está em crise. Por quê? Isso está em crise porque é um período de muitas guerras. O Império Romano é um império belicoso, ele está ocupando territórios, ele está destruindo aldeias, vilas, campos de camponeses, enfim, em toda aquela Europa ali. E as mulheres estão, mais ou menos, estão também na guerra, mas elas estão fazendo as outras coisas daí. Elas estão tomando decisões, elas estão dominando os conhecimentos, elas estão dominando ciência, elas estão fazendo poesia, elas estão escrevendo, elas estão se desenvolvendo. E esse processo entra então num choque que vai ser sistematizado principalmente mais adiante com uma tese. A tese que se chama, a tese que todas nós já ouvimos falar, que é a tese do Maleus Maleficarum, ou o martelo das feiticeiras, que na verdade é a tese escrita por dois frades dominicanos que explicam explicam, na verdade não, eles enaltecem o demônio, e que o demônio é uma figura que aparece na figura do feminino. E vão justificar com toda essa teoria, toda a caça às bruxas que vai seguir, que vai ser, na verdade, uma matança dali para frente. Esse livro é um livro enorme, que eu não trouxe porque ele custa quilos na mala, mas eu sugiro que vocês leiam os prefácios, que basicamente são da Rosemarie Muraro e de um psicólogo, um psicanalista que agora me escapou o nome dele. Mas enfim, são muito bons. O livro em si, ele é um manual de ódio, né, basicamente. Ele está focado em explicar as formas da desobediência, como que aparece essa desobediência, como que se identifica esse movimento, então, e ele está sempre associado às mulheres, e portanto ele também explica depois como que você combate isso. O manual daí é um manual de como fazer a tortura, manual de como investigar o demônio, aí tem que depilar as mulheres, tem que entrar lá nos órgãos genitais, buscar os vestígios de tudo isso. Então é tudo sádico, é tudo mórbido, enfim. E todas essas relações misturam, obviamente, né, ao mesmo tempo um sadismo,
um ódio e, ao mesmo tempo, uma atração. Porque tudo isso está ligado e articulado com o padrão sexual. Então, estas deturpações, gente, deturpação moral, sexual, enfim, isso vira patologia, vira doença, vira uma loucura coletiva. Hoje nós temos ainda muita dificuldade de explicar a violência contra as mulheres. Porque cargas d'água o marido se acha proprietário, dono e se acha no direito de matar, esfaquear, né? Porque a gente não consegue, né, na racionalidade, não tem justificativa isso. Da onde vem isso? Então eu estou trazendo esses elementos que parecem distantes. Hoje em dia a gente não lê, não vive, isso não está no nosso cotidiano. Mas eu estou trazendo isso para dizer que as origens, para dizer que os fundamentos, inclusive teóricos e sociais que foram construídos, gente, isso são milênios, são coisas que vão sendo acomodadas na cultura. E aí vão ficando bem mais complexas. Porque desmontar uma cultura não é algo que tu faz com programas, apenas elementos de transformação material, cultural, do ponto de vista da vida. Vamos fazer uma política pública para acabar com esse tipo de coisa. Ajuda, fortalece, sim, mas nós temos que buscar entender esses fundamentos para também nós buscarmos ferramentas e formas de enfrentamento que vão para além, que nós temos que desmontar uma cultura para construir uma outra. Então não basta nós termos as condições materiais de vida, não basta nós votarmos, não basta nós termos acesso, e ainda mais vamos chegar lá, calma, vamos... Enfim, esse mesmo período, minha gente, da construção dessa teoria do Malleus Maleficarum, é a mesma época em que cria também a igreja cria a Mariologia. A Mariologia é o culto a Maria. Porque nisso tu tem que dar um papel para o feminino. Ora, se uma parte tem que ser queimada porque é louca, porque cria pestes, é responsável pelos temporais, é responsável pela morte dos bichos, é responsável pelas doenças que tem na tribo, na comunidade, é a responsável por toda a ordem de pragas e desastres que tem no lugar, então ela tem que ser condenada e morta, porque senão aquilo não se resolve. Bom, mas tem uma outra parte que tu tem que dar um destino, né? Que é a própria maternidade. Então se desenvolve o culto, né, a Maria, que é aquela figura nas imagens que nós podemos encontrar em vários momentos ali da história, estão nas igrejas, estão na própria pintura, na escultura, por exemplo, da Pietà, que é aquela mãe com aquele bebê. Então Jesus Cristo desaparece da sua vida adulta, ele só aparece ou bebê no colo da mãe, ou morto. Homem adulto, fazendo as suas opções, vivendo no meio do seu povo, desaparece. E essa Pietà, essa Maria com o bebê no colo, ela vai também alimentar essa cultura da maternidade, né? Como algo que é uma função. Nós temos que ser mães, nós temos que ter essa experiência, senão nós não somos mulheres completas. E junto com essa ideia e com esse bebê, eles alimentam aquela ideia eu sou mãe de 2 meninos. E tenho, portanto, uma missão, como muitas de nós, de educar dois seres humanos, duas criaturas na lógica da alteridade. Eis uma grande e difícil tarefa. Mas eu ouço, e ainda ouço muito das mulheres, aquelas frases do tipo: ai, como eu queria que meus filhos ficassem bebê para sempre. Vocês já não ouviram isso? Vamos lá na Pietà, lá na Mariologia. Ter um filho bebê para sempre. Ou seja, sempre curvada, sempre para baixo, sempre com o olho na cria. Aquela Pietà, aquela mãe, aquela coisa, o que é isso?
O que é ter bebê para sempre? O que é isso? É uma forma permanente de você manter aquela... Daí, claro, junto com isso veio um outro maluco lá, o tal do Isidoro, que disse: as mulheres foram feitas com uma costela torta, então elas têm que andar de cabeça baixa. Então, a costela torta, a cabeça baixa, o bebê vai fazendo tu se encurvar, tu se abaixar fisicamente. Vai para o corpo e vai para o espírito. Filho é para o mundo. Filho tem que crescer. Filho tem que virar adulto. Tem que se virar, tem que se sustentar. Tem que sair de casa. Com amor e tudo. Vai, meu filho, vai. O mundo está aí. Então essas mãezinhas que ficam nossas companheiras. As camponesas. Né, camponesas? Ô, vida dura com as camponesas. E elas sofrem, elas passam uma vida sofrendo, que o bendito do filho cresceu e foi embora. Às vezes vão para o túmulo, os coitados, pobre das nossas camponesas. Porque elas estão muito mais absorvidas por essa cultura, né? Por esse padrão cultural, por essa lógica toda. Bom, e nós então vamos chegando, vamos criando as condições. O que é tudo isso, gente? Isso tudo são formas de doma, são formas de controle, são formas de ir domesticando uma força de trabalho que no desenvolvimento dos meios de produção, ali na frente, vão encontrar uma sociedade capitalista. E a sociedade capitalista precisa de gente domesticada. O que é doméstica? Do latim, domada em casa. Domus. Então, tu tem que domar em casa a força de trabalho, a mão de obra e deixá-la pronta para operar no sistema de produção externo. Por que os homens não matam o seu patrão? Tu mata a mulher, mas não mata. Por quê? O cara trabalha o dia inteiro numa obra, ou seja, no que for, numa fábrica, esfolado até a última, explorado até a última, humilhado. Mas ele não mata o seu colega de trabalho, que o humilhou também. Ele não mata o patrão. Ele não mata o chefe. Ele chega em casa e mata a mulher. A sua propriedade. Então, olha para onde que tu desloca a violência. Tu tira a violência do campo das relações de produção e bota ela no ambiente privado, doméstico. Tu não mata patrão. Quantos patrões foram mortos no ano passado? Quantas mulheres foram mortas no ano passado? Passa de... os últimos... são números... Eu agora de cabeça não me lembro, mas são números absurdos. Bom, o capitalismo, que depois a Mirla vai falar melhor, e o movimento da luta das mulheres, obviamente que todo esse processo, gente, ele não é pacífico. É evidente que todo esse movimento é uma violência, é um enfrentamento direto. Não fomos nós que inventamos a resistência. Nós somos herdeiras desse processo histórico. Então, quem foi para a fogueira, quem não foi, quem criou mecanismos de resistir, enfim, seguiu e entrou no modo de produção capitalista, saiu desse processo mais feudal, mais antigo, enfim, e foi entrando na sequência e veio trazendo as suas formas de luta. Até hoje nós estamos sempre buscando ao máximo articular isso com o máximo de informações possíveis para enxergar como resistir na agricultura, na produção, na vida urbana, enfim. Ou seja, todo esse período que eu falei, na verdade, são os grandes conflitos entre o movimento de alteridade, de autonomia, de desenvolvimento civilizatório, de acesso ao conhecimento, versus dominação, opressão, violência, dominação de territórios, dominação de riqueza. Esse mesmo movimento que a igreja fez, com o Malleus Maleficarum, ela fez também do ponto de vista
político, do ponto de vista material, do ponto de vista físico, de guerras, de tomar territórios, controlar riqueza. É essa coisa toda também que vai acumulando a riqueza, que vai desenvolver depois na Revolução Industrial. É esse acúmulo todo, que não é só um acúmulo material. Às vezes no marxismo a gente estuda só o acúmulo material. Os caras dominaram esse território mais aquele, mas e o domínio cultural? E os massacres que houveram nos povos tradicionais? Para juntar toda essa riqueza, enfim, isso tudo foi muito, muito conflituoso. Aí o tempo correu. Eu queria entrar um pouquinho nos elementos do trabalho aqui também, sobre o trabalho no Brasil. Não sei, acho que eu vou pular aqui para não chegar mais... Tá, mas para poder ir até as 10, querido. Para ir até as 10. Bom, rapidamente, então, assim, no Brasil, né, as nossas dificuldades também de análise, assim, do ponto de vista da explicação do ponto de vista das classes. Se nós pegarmos a sociologia, por exemplo, no Brasil, a história do trabalho inicia quando? Inicia em 1930, com a Revolução Industrial, ou com o início da indústria no Brasil. A Revolução Industrial foi antes, mas aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, em 30, Ok. E o que teve antes foi o quê? Os 400 anos de escravidão, o pessoal veio aqui tirar férias? O que aconteceu? Então a sociologia nem trata a escravidão como trabalho, como uma outra coisa. Estuda lá num outro lugar, né, numa outra chave de leitura da história, da antropologia, não sei o quê, da cultura. Mas não na sociologia do trabalho. Porque o trabalho inicia quando inicia a indústria. Não teve indústria na escravidão, não teve trabalho. Então tem 400 anos no Brasil que não tem história do trabalho. Logo, não tem história dos negros e não tem história das mulheres. Depois, quando iniciamos então a tal da industrialização no Brasil, em 1930, Getúlio Vargas, começamos a estudar e o que a gente enxerga? O movimento operário. É óbvio que as mulheres estavam na luta, é óbvio que elas estavam ali nas greves, é óbvio que elas estavam no Partido Comunista e tudo aquilo. Mas a chave de leitura está no masculino. O que tu lê ali é um movimento operário masculino. Como que ele se posicionou, se colocou, se organizou, fez sua luta, As mulheres começam a aparecer na história do trabalho no Brasil a partir de 1960, 1970. E ainda de modo meio descritivo. O que elas faziam? Estavam na indústria têxtil, Mas, do ponto de vista do seu papel, do universo do trabalho, o debate mais teórico, inclusive, sobre isso, está muito ainda a ser desenvolvido. E quando a gente vai chegando, então, obviamente que as mulheres o capitalismo arregimentou as mulheres e as crianças para trabalhar. Sobre muita exploração e segue fazendo isso até hoje. Então, tudo isso, que depois a Mirla vai discutir melhor sobre esses movimentos todos, mas quando a gente chega hoje aqui no Brasil, a gente chega para olhar uma maneira como está organizada a produção hoje no Brasil, que é uma maneira, do ponto de vista hegemônico, do tal do toyotismo, que é essa coisa da reestruturação da produção, que é uma coisa flexível porque você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar mais, produzir mais. E esta flexibilidade, como é que ela aparece sobre nós mulheres, aqui apenas sobre um aspecto, que é o aspecto do corpo. O toyotismo, ele exige esse modo de reestruturar, que reestruturou a produção, começado lá no Japão, nos anos 60, 70, que chega aqui no Brasil nos anos 90, com a era neoliberal. Reestruturação da produção é igual a neoliberalismo para a política. Os valores da produção, o modo de organizar a produção, lá dentro de uma fábrica, são os modos e os valores que estão na sociedade. Ainda que eu não trabalhe numa fábrica, eu vivo sobre esses princípios e valores. Eu vivo atrasada, carregada, sobrecarregada de trabalho. Ou alguém aqui não está assim?
sempre com mais coisas para fazer do que efetivamente nós conseguimos e podemos fazer. Portanto, mesmo eu não estando lá produzindo trilhões de coisas dentro de uma linha de produção, aqui fora a sociedade está no mesmo ritmo. O ritmo da sociedade é o ritmo da produção. E essa produção exige um corpo atlético. Exige alguém que tenha flexibilidade, alguém que tenha dinamicidade, alguém que tenha rapidez, agilidade. Um corpo gordo consegue fazer isso. Então há uma criminalização desse corpo, entre aspas, preguiçoso, indisciplinado, que não tem metas, porque tem que ter metas nesse sistema. E esse corpo, então, quanto mais formatado, quanto mais disciplinado para esse padrão de produção, mais ele tem que ser exposto, porque ele é um produto. Ele é um produto, é uma mercadoria que tem que aparecer. E se é uma bela mercadoria, então ela tem que ser exposta. Quanto mais formatado, mais pelado. Aí a gente ouve essas frases quando o ITEA faz a pesquisa que as gurias trouxeram aqui na Mística. As mulheres são culpadas pela agressão porque elas, não sei, não me lembro bem a frase, elas se expõem, elas provocam, não sabem se comportar. Ou seja, nós estamos inseridas socialmente num sistema que te monta e te constrói todo um arcabouço para isso. Esse mesmo sistema depois também te violenta, te mata, te massacra e diz que tu é culpada por isso. O martelo das feiticeiras lá de 1484 está desatualizado. Ele está atualizado, moderno, para os padrões do momento atual. Só que muito mais sofisticado, muito mais elaborado, não é daquele modo absurdo, cruel, violento, explícito, agora ele é implícito. Agora tu não entende. É difícil entender essa mecânica, né? Por que tu é induzida a andar formatada e pelada e ao mesmo tempo tu é massacrada, violentada por isso? Que loucura é essa? Enfim, então esses contextos que misturam a produção, misturam a cultura, misturam valores, misturam uma série de coisas que compõem uma vida social hoje muito complexa e que exige de nós militantes um esforço muito redobrado em compreender isso, né? Se nós olharmos para as crianças, o que é a pedofilização das meninas? Nossas meninas, nossas filhas, tratadas e conduzidas como mulheres adultas, pintadas, suas roupas reduzidas também, já induzindo a sexualidade, induzindo todo esse processo da erotização, enfim. E aí depois tu tem a pedofilia, como se ela fosse um fenômeno assim, que saiu de alguma nuvem. Não, ela também é construída socialmente, nas relações nas quais nós estamos inseridos. Então, nós camponesas, enfim, trabalhadoras, herdamos os sofrimentos e os pesos de tudo isso e também as formas de resistência de tudo isso. Nos anos 80, quando as mulheres, principalmente no campo, começam a se organizar, esses temas da violência, aborto, enfim, nem pensar. E até hoje é difícil de discutir esses temas nos movimentos das mulheres camponesas. Porque são temas que mexem lá no tabu, lá na cultura. Por que é difícil discutir? Parte disso que eu estava falando antes. Há um bloqueio, inclusive nas mulheres, de fazer esse debate. Não é só nos homens, é na comunidade como um todo. Enfim, então, todo esse movimento faz com que também as nossas lutas, as lutas das mulheres, ganharam um caráter clássico, um caráter quase masculino, do ponto de vista assim, da história, né, entre a alteridade patriarcal. Nós lutamos por outro modelo de agricultura, nós lutamos, claro, que ele tem todo um diálogo com uma visão mais
mais ampla, né, mais cósmica, a defesa da vida, agroecologia, todos esses aspectos. Mas a nossa defesa, as nossas bandeiras de luta, com muitas dificuldades, agora nós conseguimos debater, começar a incluir a violência contra a mulher, alguns elementos, porque a gente acaba fazendo a discussão geral do modo de produção capitalista para a agricultura. A nossa pauta é a mesma pauta dos homens, a grosso modo. Nós estamos nesse movimento assim de é mais que isso, qualificando a pauta, introduzindo outros temas, mas a gente está lá discutindo o modelo de agricultura para o campo. É claro que quando a gente faz essa discussão na nossa perspectiva, a gente introduz outros elementos, com uma perspectiva muito mais ampla, mas é a pauta, digamos, que cruza tranquilamente nas nossas organizações, que ninguém é contra, que não temos problemas de transitar com elas. Mas quando a gente avançou um pouquinho ali na metade dos anos 2000 e foi para cima do agronegócio de pau mesmo, exemplo mais claro foi a celulose lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu com as mulheres? Umas tesourada nos recursos para se reunir, tesourada nas condições para fazer as atividades. Aí as mulheres ficaram fortes e elas, então, da onde que veio as tesouras? Dos nossos próprios companheiros em muitos momentos, em muitas situações. Porque avançou o sinal, volta. Enfim, então todas essas condições permeiam as nossas lutas e a gente sistematizou isso, talvez, nessa nossa frase, o grito de ordem, que é sem feminismo não há socialismo. Que, de algum modo, a gente está dizendo, não basta mudar a estrutura material. Tem que mudar também essas outras estruturas. E isso nos remete a um esforço redobrado, porque aí nós temos que discutir como que é isso na economia, na sociedade, na cultura, na história, na linguagem, a nossa linguagem masculinizada, né? Em todos os campos, na cultura. Aonde nós estamos nas ciências? Quem aqui faz engenharia? Quantas engenheiras tem aqui? 1, 2, engenheiras, mulheres. 3, 4, 5. Quantas pessoas ganham? O Prêmio Nobel das Ciências iniciou em 1901. Tem mais ou menos uns 500 caras agraciados no planeta com tal do Nobel disso, Nobel daquilo, Nobel da Química, da Física, da Economia. 12 mulheres, desde 1901, foram agraciadas com o Nobel. Sendo que 9 são da literatura e 11 da paz. Nobéis da paz. E muitos desses são compartilhados com os homens. Quer dizer, que tu não é tu sozinha, tem um outro que também, acho que só uns 3 ou 4 que é só de mulher. Ou seja, nas ciências, nosso esforço é redobrado, na discussão política, nos espaços políticos, nos espaços de decisão, nos espaços de poder. Nós, com isso, temos que desenvolver uma estratégia. Se nós estamos dizendo que sem feminismo não há socialismo, nós temos que desenvolver essa estratégia, para além de uma linha, de uma frase, de um grito de ordem. Então essa estratégia é uma tarefa nossa a ser construída. Nós temos que desenvolver um plano de formação. Momentos como esse compõem esse ambiente, esse espírito, mas nós precisamos compor um plano de formação para a nossa base, para as nossas militantes, para as dirigentes, né, nesse aspecto dessa linha, desse grito de ordem, além, é claro, de fortalecer nossas lutas e mobilizações e enfrentamentos gerais do nosso dia a dia. Professor, gastei todo o tempo, estamos na hora do intervalo, então depois a gente retorna, né, depois do intervalo e da vida, no último momento, para a gente debater um pouquinho. Obrigada.